Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa manhã. Dependendo da hora que alguém estiver assistindo a gravação também, né? Boa tarde de novo, que estamos aqui nessa tarde, sexta-feira, mais uma vez, realizamos as leituras paralelas às 13 horas e agora vamos realizar as leituras freudianas, que não conseguimos realizar ontem pela manhã. Estou aqui me vendo ainda com essa segunda gripe, né? A gripe por mês, uma mês passada não é isso, vai ser o jeito de tomar uma vitaminazinha ali para melhorar a imunidade. Mas, enfim, na semana passada a gente concluiu as leituras, a leitura dos caminhos da terapia psicanalítica. Hoje nós vamos iniciar o, o texto da questão da análise leiga, mas antes eu gostaria de ler esse pequeno resumozinho, né, que tem no, no final. Salvo engano, não realizei a leitura dele, ficou para a gente realizar a leitura e começar o outro texto, né, uma vez que não tem as anotações aqui. Mas vamos para essa leitura e já a gente começa a análise leiga. Red der Psychoanalytische Therapie. Primeira publicação em 19 e a segunda publicação nas obras completas em 46. Freud esboçou as primeiras ideias desta conferência durante sua estadia no verão em Stenbrus, na Hungria. Um texto dessa conferência foi lido no quinto Congresso Internacional de Psicanálise, ocorrido na Academia de Ciências de Budapeste, em presença de representantes dos governos da Alemanha, da Áustria e da Hungria, entre 28 e 29 de setembro de 1918, pouco tempo antes do fim da guerra. O caráter inequivocamente político do texto é evidente principalmente na sua última parte, explica-se pelo menos em parte por essa particular audiência e contexto. Freud não poderia perder a chance de falar sobre o futuro da psicanálise no pós-guerra, especialmente no que tange a sua extensão para camadas mais pobres da população através de serviços públicos de saúde. Sua fala foi vista como um misto de profecia e de desafio. Numa passagem tornada célebre, a analogia do trabalho do psicanalista com a análise química afasta a tentação de aproximar a prática psicanalítica e a psicossíntese. O tropo relativo à química permite ainda outra importante metáfora, aquela que distingue o ouro puro da análise e o cobre dos métodos sugestivos. A fusão dessas substâncias sob certas condições poderia ser uma inovação técnica com vistas às extensões do tratamento analítico em contexto institucional. Não foram poucas as ressonâncias práticas dessa intervenção levadas a efeito por diversos participantes do Congresso. Em 1920, Max Huntington e Ernst Simmel fundam a Policlínica de Berlim, que oferecia tratamento gratuito e onde trabalharam nomes como Melanie Klein, Hans Sachs e Karl Abram. 2 anos mais tarde, Eduard Hitzmann inaugura uma clínica social em Viena. Depois de algum tempo, Sandor Ferenczer funda em Budapeste mais uma clínica gratuita. As ressonâncias da conferência de Freud chegam ainda a Ernst Jones, que, mesmo não tendo participado do Congresso de Budapeste, cria, em 1926, a London Clinic for Psychoanalysis, a Clínica de Psicanálise de Londres. Né? Ao fim e ao cabo, entre o final da Primeira Guerra e a ascensão do Reich nazista, perto de uma dúzia de clínicas sociais foi fundada por discípulos de Freud de Londres
a Zagreb. Este texto é um ótimo exemplo do cruzamento entre a dimensão ética e a dimensão técnica da psicanálise, especialmente quando aborda o risco de uma certa análise ortopédica, que submete os destinos de uma análise, seja aos ideais do terapeuta, seja aos ideais sociais determinados. Reconhecemos aqui o distanciamento de Freud com relação a Jung, no primeiro caso, e a uma certa versão da psicanálise norte-americana no segundo. Por outro lado, é nítida também a afirmação do caráter inacabado da teoria e da técnica psicanalíticas. Os caminhos da terapia psicanalítica, referidos no título do artigo, são um índice de uma certa abertura a inovações clínicas, tendo como horizonte inovações técnicas discutidas naqueles anos com seus discípulos, sobretudo Ferenczi. Nesse sentido, a conferência de Freud, da qual resultou o presente artigo, detinha também a especificidade de um ato político contra a tendência ao dogmatismo precocemente presente no movimento psicanalítico. Vejamos, né? São as notas, modo como Freud recebe Jung, referência ao imperador José II. Nessa notinha aqui tem alguns pontos que eu já trouxe em alguns outros momentos aqui dessas leituras, a respeito justamente dessas clínicas, dessas policlínicas que vão surgir, né, na partir do século XX, do século XX, não, da década de 20, né, do século XX. E que essas clínicas, em alguma medida, elas vão possibilitar certos desenvolvimentos da psicanálise, porque as clínicas geralmente estão vinculadas a instituições, a universidades, a espaços de pesquisa, de produção, e isso faz com que, né, digamos assim, o conhecimento vá se reproduzindo, assim, e isso a gente vai notar que pelos nomes, inclusive, que são citados aqui, né, são nomes que aparecem na história da psicanálise, nomes que fizeram parte da IPA, mas que em alguma medida depois participou de alguma cisão, né? Teve algum rompimento com a IPA, com a psicanálise, e caminhou aí por né, um caminho, uma trilha um pouco mais independente ou vinculada, né, a outro tipo de pensamento. É interessante essa abertura, né? Um texto de 19, uma conferência de 18, né, 1918, aparecer como os caminhos, né, da terapia psicanalítica, isso como um caráter de inacabado, né, tanto para a técnica como para a teoria. Isso vem logo depois dos textos ditos escritos técnicos. Os textos que são os escritos técnicos são os textos de 1913 a 1915, 16. Né? Em 1917, tem-se as conferências introdutórias à psicanálise. Então, tem-se aí uma introdução que tem um caráter muito técnico também, né? De apresentar a teoria e apresentar a técnica psicanalítica. E aí, em 18, tem-se uma abertura. E justamente em 20, né, vai ter a mudança, uma reviravolta na psicanálise com a segunda tópica freudiana. Então, são caráteres temporais aí bastante significativos. O próximo texto que a gente vai fazer a leitura, o estudo, a questão da análise leiga, ele é um texto muito importante, porque ele é um texto grande, assim, não é um texto pequenininho, é um texto denso, tem vários tópicos, e quase que Freud tenta responder aqui completamente o que é a psicanálise em 1926. Então, eu imagino que vai levar uns 2 ou 3 encontros para a gente dar conta desse texto, né? A não ser que a gente consiga uma outra dinâmica aqui. Mas é importante, desde já,
a gente tem no radar o seguinte aspecto. A questão da análise leiga. Conversas com uma pessoa imparcial. Vocês vão ver que o tom da, do texto, ele é interrogativo, quase como se fosse uma entrevista. E, em alguma medida, provocativo também, que é como se fosse um entrevistador que não conhecesse da psicanálise, que estivesse entrevistando Freud. Contudo, esse texto é uma criação freudiana. Freud que ocupou os dois lugares, né? Freud que perguntou e Freud que respondeu. Então, não vamos perder de vista desde já, né? Esse aspecto do texto. Só um instante. Introdução. O título deste pequeno escrito não é inteligível de imediato, portanto, vou elucidá-los. Leigos, para leigos, leia-se não médicos. E a questão que se coloca é se a não médicos também é permitido exercer a psicanálise. Essa questão está condicionada pelo tempo e pelo espaço. Pelo tempo, na medida em que até agora ninguém se preocupou com quem exerce a psicanálise. É verdade, preocuparam-se pouco demais com essa questão, mas havia consenso no desejo de que ninguém deveria exercê-la. Com justificativas diversas, todas elas com a mesma rejeição na base. A exigência de que apenas médicos devessem analisar, portanto, corresponde a uma nova postura, aparentemente mais simpática em relação à análise. Isto é, desde que não se coloque apenas como um derivado da postura antiga. Admite-se que um tratamento analítico deva ser feito sob certas circunstâncias, mas, sendo o caso, apenas médicos deveriam poder fazê-lo. O porquê dessa limitação é que será aqui analisada. Essa questão está condicionada pelo espaço porque não se aplica a todos os espaços da mesma forma. Na Alemanha e nos Estados Unidos, ela é uma discussão meramente acadêmica, pois nesses países, todo paciente pode ser tratado como e por quem ele quiser, e todo aquele que quiser pode tratar inúmeros pacientes como charlatão, desde que assuma a responsabilidade pelos seus atos. Aqui colocou charlatão, tem uma nota aqui, né? Mas na versão da Companhia das Letras, aqui utiliza a palavra curandeiro em vez de charlatão. Então, no sentido de que todo paciente pode ser tratado como e por quem ele escolher, e qualquer pessoa pode decidir tratar pacientes como curandeiro, ou seja, ser curandeiro. Vamos trazer para o nosso tempo aqui, as pessoas são aí, podem fazer a psicoterapia que elas quiserem, e qualquer pessoa pode se dizer psicoterapeuta. Essa é, digamos assim, a realidade do Brasil. E psicoterapeuta de qualquer abordagem, né? Estou dizendo que psicoterapeuta holístico, Reiki, psicanalista, constelação familiar, e todas as sequências aí que vão aparecer. Viu? A lei não se intromete até que ela seja consultada para punir um dano causado ao paciente. Mas na Áustria, veja que na Áustria é diferente, né? Onde, para a qual eu escrevo, a lei é preventiva. Ela proíbe ao não médico aplicar tratamentos em pacientes sem esperar o seu resultado. Aqui, portanto, a questão sobre se leigos, não médicos, podem tratar pacientes com a psicanálise tem um sentido prático. Mas, assim que é levantada, ela parece também ter sido decidida pela letra da lei. Os doentes dos nervos são doentes. Leigos são não médicos. A psicanálise é um procedimento para a cura.
Nota aqui, ó. Os doentes dos nervos são doentes, leigos são não médicos. A psicanálise é um procedimento para a cura ou a melhora das doenças nervosas. E todos os tratamentos desse tipo são reservados aos médicos. Consequentemente, não é permitido que leigos exerçam análise em doentes dos nervos e, se o fizerem, serão passíveis de punição legal. Isso na Áustria, né? Isso aqui na Áustria de 1920, onde Freud estava situado. Numa situação tão simples e clara, dificilmente nos atreveríamos a discutir a questão da análise leiga. No entanto, há algumas complicações das quais a lei não se ocupou, mas que justamente por isso precisam ser consideradas. Talvez se conclua aqui que doentes, nesse caso, não são iguais a outros doentes, que leigos não são realmente leigos e que médicos não são exatamente aquilo que se pode esperar de médicos e em que eles podem embasar as suas reivindicações. Se isso puder ser comprovado, será uma exigência justificada que a lei não se aplique a esse caso sem que ela seja modificada. Se isso de fato irá ocorrer, né, primeiro ponto, né, se isso de fato irá ocorrer, vai depender de pessoas que não têm a obrigação de conhecer as especificidades de um tratamento analítico. É nossa tarefa instruir tais pessoas imparciais a esse respeito. Supomos até agora como desinformadas. Lamentamos não podermos transformá-los em ouvintes de um tratamento desse tipo. A situação analítica não suporta um terceiro. Cada uma das sessões de tratamento também tem valor desigual. Um ouvinte desses, não autorizado, que presenciasse uma sessão aleatória, na maioria dos casos, não teria uma impressão aproveitável. Ele correria perigo de não entender o que é tratado entre o analista e o paciente, ou então ficaria entediado. Ou seja, mal ou bem, ele precisa se dar por satisfeito com a nossa informação, que queremos passar da forma mais confiável possível. O paciente talvez sofra de oscilação de humores que ele não domina, ou talvez de desânimo, através do qual ele sente a sua energia paralisada, já que não confia muito em si, ou então sofre de timidez angustiante diante de estranhos. Ele poderá perceber, sem compreender, que lhe é difícil executar o seu trabalho profissional, mas também toda tomada de decisão mais séria ou qualquer empreendimento. Certo dia, ele não sabe por que ele sofreu um ataque desconcertante de sentimentos de angústia e, desde então, não consegue atravessar a rua sozinho ou viajar de trem sem um esforço de superação. Talvez até tenha abdicado de ambos. Ou, o que é muito curioso, seus pensamentos trilham caminhos próprios e não se deixam guiar por sua vontade. Eles perseguem problemas que eles são muito diferentes, mas dos quais não conseguem se livrar. Também lhes são impostas tarefas extremamente ridículas, como contar a quantidade de janelas nas fachadas dos prédios, e quando atividades simples, como jogar cartas em uma xícara de correio, ou em uma caixa de correio, ou em uma xícara de correio, como jogar cartas em uma caixa de correio, não foi que eu li xícara aqui, gente? Ou desligar a chama do fogão, por um instante ele fica em dúvida se realmente as executou. Isso talvez seja apenas irritante e incômodo, mas a situação fica insuportável quando de repente ele consegue se livrar da ideia de que jogou uma criança debaixo das rodas de um carro, empurrou um desconhecido da ponte, fazendo-o cair na água, ou se vê instado a se perguntar se não é ele o assassino que a polícia está procurando como o autor de um crime que foi descoberto hoje. Aparentemente é bobagem, ele mesmo sabe disso. Ele nunca fez mal a ninguém. Mas se ele fosse mesmo um assassino procurado, a sensação, o sentimento de culpa não poderia ser mais forte. Ou então, o nosso paciente, digamos que agora seja uma mulher, sofre de outra forma e em outra área. Ela é pianista, mas seus dedos ficam crispados e recusam-se a tocar. Quando ela pensa em um evento social, imediatamente se instala nela uma necessidade natural
cuja satisfação seria incompatível com a sociabilidade. Portanto, ela abdica de ir a eventos sociais, bailes, teatros, concertos. No momento em que menos precisa, ela é acometida por fortes dores de cabeça ou outra sensação de dor. Eventualmente, ela expele todas as refeições que ingere através do vômito, o que a longo prazo pode ser perigoso. Por fim, é lamentável que ela não suporte excitações, né? Algo que é inevitável ao longo da vida. Nessas ocasiões, ela desmaia, muitas vezes com câimbras musculares, que lembram estados patológicos perturbadores, um Heimlich, familiares, né? Ainda outros pacientes sentem-se incomodados em um âmbito especial, no qual a vida sentimental liga-se com as demandas do corpo. Quando homens, eles se sentem incapazes de expressar fisicamente as emoções mais afetivas diante do sexo oposto, enquanto, talvez diante de objetos pouco amados, eles tenham à disposição todas as reações. Ou então a sua sensualidade os atrela a pessoas que eles desprezam, das quais querem se libertar. Em outros termos, aqui Freud está praticamente falando de excitação, né, de ter excitação sexual. Ou ainda ela estabelece condições cuja realização é abjeta até mesmo para eles. Quando mulheres, elas se sentem impedidas pelo medo e pelo nojo, ou por obstáculos desconhecidos, a responder às exigências da vida sexual, ou se elas cederam ao amor, sentem-se privadas do prazer que a natureza concedeu como prêmio por tal docilidade. Todas essas pessoas se enxergam como doentes e procuram médicos, dos quais se espera a eliminação desses distúrbios nervosos. Os médicos também dispõem das categorias em que se classificam essas doenças. De acordo com as suas perspectivas, eles as diagnosticam com nomes diversos, neurastenia, psicastenia, fobias, neurose obsessiva, histeria. Eles examinam os órgãos que manifestam os sintomas, coração, estômago, os intestinos, os genitais e os acham saudáveis. Eles aconselham irrupções do modo de vida usual, descansos, procedimentos fortalecedores, medicamentos tonificantes e obtêm alívios passageiros, ou simplesmente nada. Por fim, os doentes ouvem dizer que há pessoas que se ocupam especialmente do tratamento desse tipo de doença e começam uma análise com elas. Nosso interlocutor imparcial, que imagino como estando aqui presente, deu sinais de impaciência durante a apresentação das manifestações patológicas dos doentes de nervos. Agora ele está mais atento, curioso e se expressa da seguinte forma: então agora vamos saber o que o analista faz com o paciente a quem o médico não consegue ajudar. Nada mais acontece entre eles do que uma conversa. O analista não utiliza instrumentos, nem mesmo para o exame, nem prescreve medicamentos. Se possível, ele até mantém o doente em seu ambiente e em meio às suas relações habituais enquanto está em tratamento. Isso, evidentemente, não é uma condição e nem sempre pode ser feito dessa forma. O analista pede que o paciente venha ao seu consultório em um horário determinado do dia, deixa-o falar, ouve o que ele diz, depois fala com ele e o faz ouvir. A expressão facial do nosso interlocutor imparcial, então, demonstra um indefectível alívio e relaxamento, mas também evidencia claramente certo desprezo. É como se pensasse: é só isso? Palavras, palavras, palavras? Como diz o príncipe Hamlet. Certamente também lhe vem à cabeça a fala de escárnio de Mefisto, né? Que diz como é confortável lidar com palavras, versos que nenhum alemão jamais esquecerá. Ele diz também:
Então, isso é um tipo de magia. Vocês fazem desaparecer a doença com palavras e um simples sopro. Com certeza seria magia se o efeito fosse mais rápido. Parte da magia é necessariamente a rapidez. Até mesmo o aspecto repentino, até mesmo o aspecto repentino do sucesso. Mas os tratamentos analíticos precisam de meses e até anos. Uma mágica tão lenta perde o caráter de miraculoso. Aliás, não desprezemos a palavra. Ela é um instrumento poderoso. É o recurso pelo qual comunicamos nossos sentimentos uns aos outros. É o caminho pelo qual influenciamos o outro. Palavras podem ser extremamente benfazejas e podem ferir terrivelmente. É verdade que no princípio era o ato. A palavra veio depois. Sobre certas circunstâncias, foi um progresso cultural quando a ação se reduziu à palavra. Mas a palavra originalmente era magia, um ato mágico, e ainda preservou muito de sua força antiga. Interessante isso aqui. O interlocutor imparcial continua. Suponhamos que o paciente não esteja mais preparado que eu para compreender o tratamento analítico. Suponhamos que o paciente não esteja mais preparado que eu para compreender o tratamento analítico. Como o senhor pensa em convencê-lo da magia da palavra ou da fala, que o libertará de seu sofrimento? Evidentemente, ele necessitará de uma preparação e isso pode ser feito de um modo fácil. Pedimos a ele que seja muito sincero com seus analistas, que não omita propositadamente nada que lhe venha à mente e depois que ignore todos os impedimentos que querem excluir alguns pensamentos ou lembranças da comunicação. Aqui temos a associação livre, né, de Freud. Toda pessoa sabe que há coisas que ela contaria aos outros apenas a contragosto, ou cuja comunicação ela julga impraticável. São suas intimidades. Ela também intui aquilo que significa um grande progresso no autoconhecimento psicológico, que há outras coisas que não se quer confessar a si mesmo, que se quer esconder de si mesmo, e que, por isso, se interrompe e se afugenta de seus pensamentos quando eles surgem. Talvez ele próprio perceba o indício de um problema psicológico muito curioso na situação em que um pensamento deva ser escondido de si mesmo. É como se o si mesmo não fosse mais aquela unidade que se julgava ser, como se ainda houvesse outra coisa dentro dele que se contrapusesse a esse si mesmo. Algo como uma oposição entre o si mesmo e uma vida anímica, em sentido amplo, pode ser vislumbrado por ele, ainda em contornos obscuros. Quando então ele aceita a exigência da análise de dizer tudo, ele facilmente se torna acessível à expectativa de que um trânsito em uma troca de ideias sobre circunstâncias tão incomuns também pode levar a efeitos curiosos. Dá um sono, tem a leitura e o antialérgico, né, da gripe, do remédio antigripal. Eu entendo, diz o nosso ouvinte parcial, o senhor supõe que todo nervoso tenha algo que o incomoda, um segredo, e na medida em que o senhor o motiva a verbalizar o problema, o senhor lhe tira o peso e lhe faz bem. Esse é o princípio da confissão, do qual a Igreja Católica se serviu desde sempre para garantir o seu domínio dos ânimos. Temos de responder a isso com sim e não. A confissão introduz a análise como uma espécie de preâmbulo, mas está longe de chegar à essência da análise ou de explicar o seu efeito. Na confissão, o pecador diz o que sabe.
Na análise, o neurótico deve dizer mais. Também nada consta sobre a confissão ter desenvolvido alguma força que elimine sintomas diretos de doenças. Então eu não entendo. É o que retruca. O que significa dizer mais do que ele sabe? Mas posso imaginar que o senhor, enquanto analista, tem uma influência maior sobre o paciente que o penitente sobre o confessor, porque o senhor se dedica a ele por muito mais tempo, de forma mais intensa e mais individualizada. E o senhor utiliza essa influência ampliada para afastá-lo de suas ideias patologizantes, para tirar dele os temores, etc. Seria deveras curioso se dessa forma fosse possível dominar também fenômenos puramente físicos, como vômitos, diarreia e cãibras, e sei que esses influenciamentos são perfeitamente possíveis quando se colocou alguém em estado hipnótico. Provavelmente, através do seu esforço com o paciente, o senhor consiga tal relação hipnótica, uma ligação sugestiva com a sua pessoa, mesmo não sendo com a sua intenção. E os milagres da sua terapia serão, então, os efeitos da sugestão hipnótica. Mas, pelo que sei, a terapia hipnótica trabalha muito mais rápido que a sua análise. E, como o senhor diz, dura meses e até anos. Nosso interlocutor imparcial não é nem tão desinformado nem tão perdido como inicialmente poderíamos supor. É evidente que ele se esforça em compreender a psicanálise com auxílio de seus conhecimentos prévios, alertá-los a outra coisa que ele já sabe. Temos agora a tarefa difícil de esclarecer a ele que isso não funcionará, que a análise é um procedimento sui generis, algo novo e único que só pode ser compreendido por meio de novas descobertas, ou, se quisermos, de novas suposições. Mas ainda estamos devendo a ele a resposta aos seus últimos comentários. O que o senhor disse sobre a influência pessoal especial do analista certamente é notável. Essa influência existe e tem um papel muito importante na análise, mas não o mesmo que no hipnotismo. Creio que conseguirei provar ao senhor que as situações nos dois casos são bem diferentes. Talvez basta a observação de que não usamos essa influência pessoal, o fator sugestivo, para suprimir os sintomas da doença, como acontece na sugestão hipnótica. Além disso, seria falso acreditar que esse momento é o portador e o promotor do tratamento. No início, talvez, mas depois ele se contrapõe às nossas intenções analíticas e nos obriga a tomar as mais extensas contramedidas. Também quero lhe mostrar, a partir de um exemplo, como a distração e a dissuasão estão distantes da técnica analítica. Se o nosso paciente sofre de um sentimento de culpa, como se tivesse cometido um crime grave, não aconselhamos a ele que supere essa crise de consciência, reforçando a sua indubitável ausência de culpa. Ele já tentou isso sem sucesso, mas nós o alertamos de que um sentimento tão forte e duradouro deve se originar de algo real que talvez possa ser encontrado. Muito me espantaria, diz o interlocutor imparcial, se com essa aquiescência o senhor conseguisse aplicar a sensação de culpa do seu paciente, aplacar a sensação de culpa do seu paciente. Mas quais são as suas intenções analíticas e o que o senhor faz com o paciente? Dá uma olhadinha no tópico 2. Entendi. Ah, gripezinha chata, viu? Um nebuladorzinho Vick aqui para ver se melhora a respiração.
Se eu tiver de dizer ao Senhor algo compreensível, provavelmente terei de lhe informar uma parte de um ensinamento psicológico que é desconhecido fora dos círculos analíticos, ou, pelo menos, que não é suficientemente reconhecido. A partir dessa teoria é fácil produzir o que queremos do doente e de que modo iremos alcançá-lo. Vou apresentá-lo ao Senhor de forma dogmática, como se fosse uma estrutura doutrinária acabada. Mas não acho que ela surgiu como tal, semelhante a um sistema filosófico. Nós a desenvolvemos muito lentamente, lutamos por cada pedacinho, a modificamos em constante contato com a observação, até que ela, enfim, ganhasse uma forma que fosse suficiente para os nossos objetivos. Há alguns anos, eu ainda terei de vesti-la como outros termos. Evidentemente, não posso lhe garantir que a forma como ela se expressa hoje seja definitiva. O senhor sabe que a ciência não é uma revelação, que muito depois de seus primórdios lhe faltam as características da determinação, da imutabilidade, da infalibilidade, características pelas quais o pensamento humano tanto anseia. Mas, tal como ela é tudo que podemos dispor. Acrescente-se a isso que a nossa ciência é muito jovem, mal tem a idade do nosso século, e que ela mais ou menos se ocupa de matérias mais difíceis, da matéria mais difícil que pode ser apresentada à pesquisa humana, então o senhor facilmente terá a perspectiva correta diante da minha explanação. Mas me interrompa à vontade toda vez que o senhor não conseguir acompanhar ou se desejar mais esclarecimento. Interrompo mesmo antes de o senhor começar. O senhor disse que vai me apresentar uma nova psicologia, mas quero crer que a psicologia não seja uma ciência nova. Houve psicologia e psicólogos suficientes, e na escola ouvi falar de grandes feitos nessa área, que não tenciono refutar. Mas se o senhor analisar mais de perto, terá de associar esses grandes feitos à fisiologia dos sentidos. A doutrina da vida anímica não pôde se desenvolver porque estava travada por uma única compreensão falsa essencial. O que ela engloba hoje, tal como é ensinada nas escolas, além daquelas descobertas valiosas da fisiologia dos sentidos, uma série de divisões e definições dos nossos processos anímicos que, graças ao uso corriqueiro da linguagem, tornaram-se também comuns para todas as pessoas cultas. Isso, aparentemente, não é suficiente para embarcar na nossa vida anímica. O senhor não percebeu que todo filósofo, poeta, historiador e biógrafo organiza sua própria psicologia, apresenta seus pré-requisitos especiais sobre a relação e os objetos dos atos anímicos, todos eles mais ou menos agradáveis e todos igualmente pouco confiáveis? Ao que parece, falta um fundamento comum a todos. E é por isso também que no campo da psicologia, por assim dizer, não há respeito nem autoridade. Ixi. Toda e qualquer pessoa pode agir de forma selvagem à vontade. Se o senhor levantar uma questão de física ou de química, silenciará todo aquele que não dispuser de conhecimento de especialista. Mas se o senhor arriscar uma afirmação da área da psicologia, o senhor deverá estar preparado para juízos e refutações de todos. Provavelmente não há conhecimentos especializados nessa área. Qualquer um tem a sua vida anímica e por isso todo mundo se julga um psicólogo. Mas isso não me parece ser um título de direito suficiente. Conta-se que perguntaram a uma pessoa que se oferecia para ser babá de crianças se ela sabia lidar com crianças. Certamente, respondeu ela, eu mesma já fui criança um dia. Ai, ai. E o senhor alega ter descoberto esse fundamento comum da vida anímica que passou despercebido de todos os psicólogos a partir da observação dos pacientes? Não creio que essa origem desqualifique os nossos achados. A embriologia, por exemplo,
não mereceria confiança se não conseguisse esclarecer claramente o surgimento de malformações congênitas. Mas contem para o senhor o caso de pessoas cujos pensamentos caminham por vias próprias, de modo que são obrigados a refletir sobre problemas que não lhes são completamente indiferentes. O senhor acha que a psicologia acadêmica alguma vez contribuiu minimamente para esclarecer tal anomalia? E, por fim, acontece com todos nós que, à noite, os nossos pensamentos trilhem caminhos próprios e criem coisas que, então, não compreendemos, que nos causam estranhamento e nos preocupam, pois as associamos a produtos doentios. Refiro-me a nossos sonhos. O povo sempre sustentou a crença de que os sonhos têm um sentido, um valor, que significa algo. A psicologia acadêmica nunca conseguiu indicar o sentido dos sonhos. Ela nem sabia o que fazer com o sonho. Quando tentou dar explicações, elas não eram psicológicas, tal como remontar estímulos sensoriais, a diferentes profundidades do sono, das diferentes partes do cérebro e explicações semelhantes. Mas pode-se dizer que uma psicologia que não consegue explicar o sonho também não serve para a compreensão da vida anímica normal. Portanto, não tem direito de ser chamada de ciência. Opa, Freud. O senhor está ficando agressivo. Portanto, o senhor deve ter tocado em um ponto sensível. É que eu vi que, na análise, se dá muito valor aos sonhos. Eles são interpretados, por trás deles se buscam lembranças de fatos reais, etc. Mas ouvi também que a interpretação dos sonhos está sujeita à arbitrariedade dos analistas e que eles mesmos não souberam lidar com as divergências sobre o modo de interpretar sonhos, sobre o direito de tirar conclusões a partir deles. Se isso for verdade, o senhor não pode sublinhar com tanta ênfase a vantagem que a análise alcançou diante da psicologia acadêmica. O senhor realmente disse muita coisa correta, é verdade que a interpretação dos sonhos alcançou uma importância incomparável, tanto para a teoria quanto para a prática analítica, prática da análise. Se parece agressivo, para mim essa é uma forma de defesa. Mas se penso em todas as besteiras que alguns analistas fizeram com a interpretação dos sonhos, eu poderia ficar desesperançoso e dar razão à expressão pessimista do nosso grande autor satírico Nestroy, que é todo progresso sempre tem só a metade do tamanho que parece ter inicialmente. Mas alguma vez o senhor teve outra experiência, senão a de que as pessoas confundem e distorcem tudo que lhes cai nas mãos? Com algum cuidado e autocontrole, certamente se pode evitar a maioria dos perigos da interpretação dos sonhos. Mas o senhor não acha que eu nunca de fato começarei a minha palestra se nos deixarmos distrair de tal modo? Sim, o senhor querer falar do pressuposto fundamental da nova psicologia, se eu entendi bem. Eu não queria iniciar por aí. Tenho a intenção de fazê-lo ouvir qual foi a concepção da estrutura do aparelho anímico que nós formamos durante os estudos analíticos. Posso perguntar o que o senhor chama de aparelho anímico e do que ele é composto? Logo, cara, claro, o que é o aparelho anímico? Peço que não pergunte de que material ele é composto. Não é um interesse psicológico. Pode ser tão indiferente para a psicologia quanto é para a óptica saber se as paredes dos binóculos são feitas de metal ou de papelão. Aliás, deixaremos totalmente de lado o aspecto material, mas não o aspecto espacial. É que realmente imaginamos um aparelho desconhecido que serve aos empreendimentos anímicos como sendo um instrumento composto de várias partes, que chamamos de instâncias, cada uma com uma função específica e que tem uma relação especial mútua estabelecida
isto é, a relação espacial, o na frente de, o atrás de, o superficial e o profundo. Para nós, inicialmente, só tendo o sentido de uma representação da sequência regular das funções. Aqui me faz compreender? Não muito bem, talvez eu entenda mais tarde, mas no mínimo é uma curiosa anatomia da alma, que há muito tempo não existe mais para os cientistas naturais. Mas o que o senhor esperava? É uma concepção auxiliar, como tantas outras na ciência. As primeiras sempre foram bastante rudimentares. Open to revision, aberta a reconsiderações, como poderíamos dizer nesses casos. Acredito ser supérfluo eu me utilizar aqui do como se que ficou tão popular. O valor de ficção, diria o filósofo Weinger, depende do quanto se pode fazer com ela. Então, para continuarmos, colocamos-nos no terreno da sabedoria cotidiana e reconhecemos no ser humano uma organização anímica, que, por um lado, está inserida entre os seus estímulos sensoriais e a percepção das necessidades do corpo, e, por outro, nos seus atos motores e que serve de mediadora entre eles com determinada intenção. Chegamos a essa organização de seu eu. Mas isso não é novidade, todos nós fazemos essa suposição quando não somos filósofos, e alguns o fazem apesar de serem filósofos. Mas não acreditamos ter esgotado com isso a descrição do aparelho anímico. Além desse eu, reconhecemos outra área anímica mais ampla e grandiosa e mais obscura que o eu, e que chamamos de isso. A relação entre os dois é a que nos ocupará nesse primeiro momento. O senhor provavelmente irá criticar o fato de termos escolhido o pronome simples para introduzirmos as nossas duas instâncias ou províncias anímicas em vez de nomes gregos sonoros. Mas, na psicanálise, amamos ficar em contato com o modo de pensar popular e preferimos tomar os seus conceitos cientificamente úteis em vez de descartá-los. Não há nenhum mérito nisso. Precisamos proceder dessa forma porque as nossas doutrinas precisam ser entendidas pelos nossos pacientes e que muitas vezes são muito inteligentes, mas nem sempre são eruditos. O isso impessoal associa-se diretamente a certas formas de expressão do homem normal. As pessoas dizem algo me estremeceu. Havia isso dentro de mim, esvarra em mim, que naquele momento foi mais forte que eu. C'est c'est plus fort que moi. Na psicologia, só podemos descrever com auxílio de comparações. Isso não é nada de especial, também é assim em outros lugares. Mas precisamos mudar essas comparações constantemente. Ninguém não aguenta por muito tempo. Portanto, se eu quiser esclarecer a relação entre eu e isso, pediria ao Senhor que imaginasse que o eu, uma espécie de fachada do isso, um primeiro plano, como uma camada externa cortical do isso. Essa última comparação pode ser guardada. Sabemos que as camadas corticais possuem as suas características especiais graças à influência modificadora do meio externo que elas tomam. Assim, imaginamos que o eu seja a camada do aparelho anímico do isso que foi modificada por influência do mundo externo, seja da realidade. Então, o eu é a camada do aparelho psíquico do isso que foi modificada. Assim, o Senhor vê como levamos a sério as concepções do espaço na psicanálise. O eu para nós é realmente o superficial, o isso é o mais profundo, é claro, visto de fora. O eu se localiza entre a realidade e o isso, que é
o propriamente anímico. Então, o isso, né, que seria o inconsciente, é o propriamente anímico. Ainda nem vou perguntar como podemos saber disso tudo. Diga-me primeiro que vantagem tem essa separação entre um eu e um isso. O que leva o senhor a fazer isso? A sua pergunta me aponta para o caminho para a continuação correta. O importante e valioso é saber que o eu e o isso têm vários pontos, em vários pontos diferem entre si. No eu, valem regras diferentes daquelas do isso, para o desenrolar dos atos anímicos. O eu persegue outros objetos e com outros recursos. Teríamos muito a dizer a esse respeito, mas o senhor se contentará com uma nova comparação e um exemplo? Pense na diferença entre o front e o interior, tal como se configurou durante a guerra. Naquele momento, não nos surpreendemos com o fato de que no front muitas coisas aconteciam de modo diferente se comparadas ao interior, e que no interior se permitiam coisas que no front tinham de ser proibidas. A influência decisiva, evidentemente, era a proximidade do inimigo. Para a vida anímica, é a proximidade do mundo externo. Os termos fora, alheio e inimigo, drowsy, friend e friendlish, em alguns momentos foram idênticos. E agora, o exemplo. No isso, não há conflitos. Contradições, opostos continuam coexistindo sem se deixar importunar e muitas vezes se acertam por meio da formação de acordo. Nesse caso, Nesses casos, o eu sente um conflito que precisa ser decidido, e a decisão consiste no fato de que uma ambição é descartada em benefício da outra. O eu é uma organização caracterizada por um anseio muito curioso por unificação, por síntese. Essa característica falta ao isso. Ela está, digamos, desgastada. Suas ambições individuais perseguem os seus objetivos independentemente umas das outras, sem consideração mútua. Mas se existe um interior anímico tão importante, como o senhor pode tornar compreensível para mim o fato de que até a época da psicanálise ele tinha sido ignorado? Assim, voltamos a uma das suas perguntas anteriores. A psicologia bloqueou o acesso à área do isso, na medida em que se ateve a um pressuposto que parece evidente, mas que não se sustenta. Diz ele que todos os atos anímicos são conscientes em nós, com a consciência é a marca do anímico e que, se houver processos inconscientes em nosso cérebro, eles não merecem o nome de atos anímicos e não são da alçada da psicologia. Creio que isso seja óbvio. Sim, os psicólogos também acham isso. Mas é fácil mostrar que isso está errado ou que é uma diferenciação totalmente inadequada. A autoobservação mais confortável nos ensina, nos ensina que podemos ter ocorrências que não podem ter surgido sem uma preparação. Mas, dessas etapas preliminares de sua ideia, que certamente também foram de natureza anímica, o senhor não fica sabendo nada. O que chega à sua consciência é apenas o resultado pronto. Ocasionalmente, o senhor poderá conscientizar-se a posteriori dessas formações preparatórias das ideias, como em uma reconstrução. Vai? Vai até a outra página ainda. Não sei se eu vou conseguir ler, não, mas
Tem um preparatório do Congresso 5 horas. Eu acho que eu vou deixar para continuar a partir daqui, por mais que interrompa no meio do caminho, né, o tópico 2, mas eu acho que como aqui vem uma outra articulação, a gente pode retomar a partir desse ponto na semana que vem, né? Vou ter que participar ali do preparatório do Congresso, agora 5 horas. Então a gente retoma aqui a partir da próxima semana, na quinta-feira, né, no horário das 10 horas.